Alô, eu sou a Rafaela Conert, especialista em Direito Migratório. Eu sou o Vitor Hugo, advogado e especialista em Direito Migratório. E hoje a gente vai contar para vocês um pouco sobre o que a gente aprendeu nas nossas relações com alemães. Como a gente já falou, em outros vídeos, no nosso Instagram, quem nos acompanha lá, nós atuamos na área de cidadania alemã, mas também temos um apreço pessoal por isso, porque também somos descendentes de alemães. Sim, desde criança, a cultura alemã ela sempre foi muito presente na nossa vida e sempre foi um interesse muito grande. Então a gente sempre buscou ter contato cada vez mais, tanto com alemães quanto com a história, a cultura. Eu, por exemplo, comecei a aprender a falar alemão com 3 anos e me alfabetizei na escrita dos 7 para os 8, 1 ano e meio depois que eu alfabetizei em português. Na verdade, o Vitor ele se alfabetizou primeiro em alemão e depois em português. Foi quase isso. Ler, eu li primeiro em alemão e eu tinha mais noção de gramática de alemão do que em português, isso é engraçado. Mas enfim, por essa relação também, a gente já viajou, a gente conhece alemães, eu converso com outros alemães que eu já conheci em viagens, em intercâmbios que eu fiz, a gente sabe um pouco de como que funciona a mentalidade alemã. Eu só queria abrir um parênteses para falar que isso é uma experiência pessoal e a gente não quer de maneira alguma generalizar, a gente vai trazer aqui um pouco da nossa experiência. Cada pessoa é de um jeito, Você pode ter alemães que não tem nada a ver com o que a gente vai acabar de falar aqui agora. Mas é um modo geral, um padrão que a gente percebeu e que a gente vai compartilhar com vocês. Talvez seja um bom ponto de partida, talvez. A primeira coisa que eu acho que é bem alemã, assim, que eu acredito que muitos alemães tenham essa característica em comum, é o apreço por duas coisas: privacidade e conversa direta. O alemão, geralmente, ele tem um espaço pessoal muito bem delimitado, tanto que na hora de conversar, na hora de cumprimentar, o alemão não abraça muito, o alemão não vai te encostar muito, o alemão não vai te perguntar muita coisa pessoal no começo, o alemão não vai te convidar para casa dele, porque brasileiro, você conhece a pessoa ontem, você já convida, ela vai na sua casa hoje. A Alemanha não é bem assim, eles são bem mais reservados nesse tipo de coisa. Inclusive, sobre essa questão também do espaço pessoal, às vezes você está se relacionando de diversas formas com algum alemão e você começa já a fazer aquelas perguntas que a gente faz no Brasil, que lá é considerado bastante invasivo, A gente, onde você tá? Me conta mais sobre a sua história, querer saber mais mesmo sobre a vida pessoal da pessoa. E aquilo ali, de alguma forma, pode acabar violando mesmo o espaço pessoal dela. Ela se sente, muitas vezes, incomodada com aquilo que não é o padrão deles. E sobre essa questão direta, deles conversarem muito de uma forma direta, aqui no Brasil, a gente tem um jeito de falar que é o considerado educado aqui, que a gente não fala de forma direta. A gente vai enrolando e às vezes a gente acaba nunca chegando no ponto, que a gente queria. Na nossa cultura é muito difícil da gente impor limites, da gente falar realmente o que a gente está pensando. E na Alemanha, eles não têm esse problema. Para eles é natural falar não, é natural ser sincero, e falar realmente o que eles estão pensando. Só que assim, como a gente não tá habituado com isso na nossa cultura, se a gente leva isso pro pessoal, a gente pode se sentir realmente ofendido. O alemão, ele tem essa forma assim de, às vezes, meio frio ou meio grosso, mas na verdade é essa forma direta deles. E o ideal é você realmente não levar isso pro pessoal, porque não é sobre você, sobre o que você fez. Inclusive, se você for direto e sincero, eles não vão levar isso pro pessoal, eles não vão ficar ofendidos. É uma coisa muito mais da nossa cultura, enquanto latinos. Na Alemanha é bem o contrário, Aqui você rodear e não falar o que você quis é o educado, e lá você ser totalmente direto é a forma mais educada de se comunicar. Além disso também, os alemães eles tendem a ser muito mais formais, até na própria linguagem. O alemão, ele tem um apreço, até os jovens, É claro que existem gírias e essas coisas igual nós, Mas, por exemplo, na Alemanha você tem a língua em si, você tem uma coisa que chama declinação, Nominativo, acusativo, dativo, genitivo. E os alemães sabem muito disso. É muito natural para eles declinarem substantivos, adjetivos, artigos. Eles realmente têm um apreço por isso. Então, já aconteceu comigo pessoalmente de, às vezes, eu estar falando alemão com uma pessoa. Já aconteceu isso com um jovem, já aconteceu isso com uma pessoa mais velha. E eu falei a declinação errada, Em vez de usar, o acusativo, eu falei no dativo, por exemplo. E a pessoa, como também a gente já falou que ela é muito direta, corrigiu na hora. Você falou errado, na hora.
Tem também a questão do Sie, né, Vitor? Que é o pronome Ah, informal. tá. Em alemão também, né, tem a palavra Sie, que é ela ou senhor ou senhora. Sie pode ser qualquer um dos dois. E na hora de você se relacionar com o seu professor, seja de faculdade, seja de escola, uma pessoa mais velha, não nem tão mais velha, uma pessoa aí de 40 anos que você não conhece, você tem que usar o pronome. O alemão ele vai achar muito estranho você chamar ele de tu, que é o você, né, que é o tu, eles não tem você. Então esse apreço pela formalidade é muito vigiado pelo alemão. Outra questão também é que nós brasileiros somos muito expressivos. Se a gente está com raiva, a gente expressa, triste, feliz, a gente é muito expressivo nas nossas emoções. E os germânicos, por outro lado, os alemães, eles tendem a ser mais contidos. Eles muitas vezes enxergam assim essa expressividade como uma falta de autocontrole, uma certa imaturidade. Isso não é tão bem visto na Alemanha. Mas pra gente acaba sendo difícil de interpretar ali o que a pessoa tá sentindo. E outra coisa também que eu acabei de lembrar aqui é a questão da fala. Nós brasileiros, para os alemães, eu não acho isso, mas para os alemães nós falamos alto, bem alto. Isso pode ser assim, as pessoas às vezes você está num bar, um restaurante e você está só com brasileiros, pode ter pessoas olhando para sua mesa e às vezes eles estão olhando para sua mesa justamente porque eles estão achando que o volume da conversa está muito alto. Isso realmente para os alemães incomoda. Tem até uma história engraçada, não foi para o alemão, foi com o suíço, mas enfim, isso vale como exemplo. Não, europeu não, né? Porque tem italiano, espanhol, português que fala alto, né? A gente puxou isso até dos italianos e dos espanhóis, essa coisa latina de falar alto, né? Mas a gente estava em Zurique e era de tarde, assim, já somos 3 horas da tarde, a gente estava no meio da rua mesmo, em Zurique, no centro. A gente começou a conversar, só que eu e minha irmã, nós conversamos muito alto com os outros, assim, pra eles, né? Aí passou uma pessoa e fez assim, no meio da rua, parecendo que a gente tava numa biblioteca, sabe? Eu achei um absurdo. Eu falei, cara, eu tô no meio da rua, por que você tá? Não tô, sei lá, no museu, não tô na Capela Sistina, né? Então, foi bem engraçada essa experiência e ela ilustra perfeitamente essa coisa do volume da voz. Na Alemanha também, as pessoas, elas demoram mais pra te dar intimidade. As relações, elas levam um certo tempo pra ser construído, igual o Vitor deu o exemplo no início do vídeo, né? Mas eu acho que sempre vale a pena reforçar. Você não conhece a pessoa e está convidando ela pra ir pra sua casa, não. Mas tem uma vantagem. Quando o alemão ele se abre para você e você vê que ele, né, te trata como amigo mesmo, né, apresenta você como, esse aqui é meu amigo e tal, realmente ele está contando com você. O alemão também geralmente é uma pessoa muito fechada, porque eles têm uma cultura de fazer amigos mais, levar aqueles amigos da infância para sempre, aqueles amigos do kindergarten, né, do jardim de infância, até a vida adulta. Tanto que na faculdade lá, eles não fazem muitos amigos, já tem aquela panelinha, então é mais difícil você entrar. Então se você, né, por acaso mudou para a Alemanha, vai fazer um intercâmbio, alguém falou, não, você é meu amigo, você pode contar com essa pessoa. Eu, por exemplo, eu fiz intercâmbio para a Alemanha há 10 anos atrás, em 2013, e eu fiquei dividir quarto com um suíço, o Adrião. E ele falou, não, você é meu amigo e tal. E, gente, quando eu vou pra Europa, eu sempre encontro ele. Eu já encontrei ele umas 3 vezes, né, que eu já fui pra Europa, já encontrei ele nesses últimos anos. A gente sempre conversa. Ele vai vir pro Brasil. No WhatsApp, ele vai vir aqui pro Brasil agora em 2024, vai ficar lá em casa uns 4, 5 dias. Então, e até quando nós fomos visitar ele na Suíça, ele queria que nós ficássemos na casa dele, mas a gente já tinha reservado hotel, aquela coisa toda, então, entendeu? Mas enfim, isso é uma ilustração perfeita disso, né? Quando o europeu te considera amigo, ele vai realmente estabelecer um laço de confiança muito grande em você. E Vitor, e sobre as relações amorosas? Relação amorosa é bem diferente do Brasil também. Eu, pessoalmente, né, enquanto mulher, eu posso falar que uma coisa que eu aprendi, que é um pouco diferente daqui, é a questão que a mulher lá, ela tem mais espaço para tomar atitude. Essa questão de gênero não é tão extrema igual aqui no Brasil, assim. As mulheres, elas têm uma autonomia muito maior e isso acaba se manifestando também na questão amorosa, por exemplo, nos relacionamentos amorosos, onde a mulher tem mais atitude. Atitude, por exemplo, de começar a conversar com a pessoa, até do que a gente fala de chegar na pessoa também. Essa pessoa, literalmente, ela quer ficar com você, ela vai te falar, a mulher vai te falar sem problema nenhum. Então, isso é muito tranquilo na Alemanha, não tem esse papel estabelecido igual eles falam que os alemães são muito devagar, né, em comparação com o brasileiro, mas é porque é justamente isso. A gente pode dizer que os homens alemães não são tão pra frente, digamos assim, como os brasileiros, mas
do lado contrário, também as mulheres lá, elas têm mais espaço para tomar atitude. Então há realmente mais equilíbrio entre os homens e as mulheres, assim. E o relacionamento sério lá vira sério bem mais rápido também, porque é bem diferente do Brasil. A gente tem essas fases, né? Ficar sério, pedir namoro. E lá não tem isso, essa fase Lá não de tem ficar. Pedir namoro. Eu tô ficando séria. Não, agora eles vão me pedir namoro. Tipo, é bem engraçado você chegar pra ele e falar. Outra coisa também, né? Esse amigo meu, Adriano, eu fui postar alguma coisa da minha namorada que eu pedi ela namoro, ele mandou mensagens. O que é isso, tal? O que tá acontecendo? Tá casando? Tá em português, eu não tô entendendo. Eu falei assim, não, eu tô pedindo ela. Eu falei, mas é só, você já tá, mano, você já... Não, eu falei, não, aqui tem que pedir. Mas não é só casamento que você faz. Eu falei, não, aqui no Brasil também namoro você tem que pedir. Não é assim, não. Então é bem diferente essa coisa, que é uma coisa que às vezes você tem que estar atento para não gerar um mal entendido. Porque às vezes, pro seu par, seja homem, mulher, enfim, alemão, vocês já estão num relacionamento sério, então isso exige um compromisso da sua parte e você não está ciente que você está num relacionamento sério com ele e às vezes você não está com um compromisso estabelecido com ele igual ele está com você. Então isso pode gerar muito atrito. Outra questão também que a gente aprendeu muito com os alemães é essa questão da independência. Lá na Alemanha eles saem de casa muito cedo e isso acaba influenciando até nos relacionamentos amorosos. Aqui no Brasil, você namora a mãe, o pai, a avó, todo mundo. Você não namora só a pessoa, você namora a família como um todo mundo ali se envolve naquele relacionamento. Na Alemanha não funciona bem assim, há uma certa distância assim, entre a família, eles demoram mais para te apresentar para a família, funciona diferente. Bem diferente essa questão da família, porque ainda mais que o alemão, ele é muito fechado no ciclo básico, vamos colocar assim, pai, mãe, irmão. Tem a tia, tem um tio, tem um avô, tem uma avó. Não, a avó até que é próximo, mas assim, tio, tia, primo, prima, não é tão próximo igual no Brasil, essa coisa de reunir todo mundo no Natal, numa ceia enorme. Natal todo domingo, né, no Brasil? Exatamente. No Brasil o Natal acontece todo domingo à tarde, né? Lá não tem muito isso, lá é muito o núcleo, sabe? Lá é bem focado no núcleo familiar. Bom, mas eu espero que essas questões culturais tenham colaborado também para você ter desenvolvido uma nova forma assim, de enxergar e também conhecer um pouco mais sobre a Alemanha. Espero exatamente isso, que você saia desse vídeo sabendo um pouco mais como é o comportamento dos alemães, né? E literalmente para entender a cultura, se você é descendente também entender como funciona a cultura dos seus antepassados nesse quesito de relação. É isso, espero você no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, curtir também. Se você está interessado mais na cultura alemã ou tem interesse também na parte de cidadania alemã, não deixe de seguir a gente no Instagram. Pode entrar em contato diretamente conosco no WhatsApp. O link está na bio do nosso Instagram. E é isso. Tchau, até a próxima!